Eu sempre faço uma diferença entre você estar realizado e recompensado, né? Então, realizado, na minha opinião, é estar operando, tá? Eu adoro realmente o que faço, gosto muito da especialidade que eu escolhi. E a recompensa, né? A recompensa eu acho que é o pós-operatório, né? Então, você conseguir, né, ter um bom resultado de um ato cirúrgico bem realizado, né, em que você não tem, na grande maioria das vezes, indiscutivelmente, intercorrências, né, você chegar no outro dia, ou mesmo no pós-operatório imediato, após o término da anestesia, o paciente está bem. Então eu acho que a medicina ela tem essa capacidade, né? O médico é uma das poucas profissões que você consegue transformar a vida de uma pessoa. Então uma pessoa que estava com dor, e que de uma hora para outra você consegue tirar essa dor. Só sabe quem tem dor, e uma vez você conseguir sanar esse problema, eu acho que isso não existe recompensa maior. E na minha área, né, que eu sou especialista em coluna e hoje praticamente eu realmente só trato, né, das doenças da coluna, indiscutivelmente o que é de mais prevalente são as dores lombares. Agora, com relação às causas, né, dessas dores lombares e que obviamente isso pode estar aumentando ou diminuindo, isso vai obviamente variar de acordo, não é? Obviamente com a atividade de cada indivíduo, com a idade que também está aumentando, né, na população de uma maneira geral, né? E que, na minha opinião, o que tem mudado muito, né, é a maneira de conduzir esses casos, né? Então hoje a gente consegue ter uma condição, né, de trabalho, os hospitais te oferecem, né, e a tecnologia que nós temos atualmente tem mudado muito, não só a forma de tratar, como também a segurança em tratar, tá? E mais ainda, os resultados do tratamento. Então eu sou, como eu falei, eu tenho 27 anos de formado e a maneira como nós tratávamos, né, as doenças da coluna há 27 anos atrás, ela mudou completamente. Hoje, a capacidade de resolução, indiscutivelmente, é o grande diferencial. A lombalgia, na realidade, né, ela pode ter N causas, tá? E eu sempre falo, uma das grandes preocupações, né, da população em geral é a respeito da hérnia de disco. E que seria muito importante, né, a gente desmistificar a hérnia de disco, tá? Então, a hérnia de disco nada mais é do que uma doença de uma estrutura que faz parte da coluna, que funciona como um amortecedor e que com a idade ele vai sofrendo um desgaste natural. Esse desgaste ele pode ser precoce, tá? E ele pode ser tardio. Isso varia muito de pessoa para pessoa e, como tal, existe um componente genético importante. Então a gente sempre, quando pega paciente, diz: meu pai tem dor na coluna e meu pai foi tratado de hérnia de disco. Isso não significa necessariamente que você vai tê-la. E acho que a mística principal da hérnia, que a população deveria realmente deixar de ter, né, é pensar que o paciente que tem uma hérnia de disco é igual a um paciente cirúrgico. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, né, o paciente que tem uma hérnia de disco, ele não tem necessidade de cirurgia. Então, é importante ter esse conhecimento, não ter medo da hérnia de disco e achar que se eu tenho uma hérnia, eu vou ter que ser operado, eu nunca mais vou ficar bom. Não tem coisa pior de você pegar um paciente, né, que chega no teu consultório e diz: doutor, quem tem dor de coluna nunca mais fica bom. Não é por aí, tá? Não é que você não vai ficar bom, você vai ficar bom. Agora, o processo de envelhecimento, esse realmente não vai voltar, né? Então, quando você tem essa lesão discal, que nada mais é do que... O disco, na realidade, é uma estrutura que é formada de vários anéis e que no centro dele tem uma estrutura que eu sempre falo para os meus pacientes, que é feita uma gelatina, de uma maneira bem formal. Esses anéis, eles podem romper e existem vários graus de ruptura. E numa ruptura total, por exemplo, esse material que está ali dentro, ele sai e passa, obviamente, a comprimir o nervo. Mas, independentemente dessa saída ou não desse material, em outros níveis de ruptura, rupturas menores, você também pode ter compressões nervosas e que nem sempre, né, há necessidade do tratamento cirúrgico. Então essa desmistificação de que hérnia de disco é igual à cirurgia, é muito comum você pegar no consultório pacientes que chegam e dizendo: olha, eu tenho 5 hérnias de disco, eu tenho 6 hérnias de disco, eu tenho 10 hérnias de disco. Isso na realidade, do ponto de vista de resultado final, tá, não é tão relevante. O mais importante é qual disco está realmente levando ao sintoma e que na grande maioria das vezes não é nem o disco que está levando ao sintoma. Então isso é muito importante ter esse conhecimento. Há uma evolução tecnológica imensa, tá, no tratamento da hérnia de disco. Como falado inicialmente, na grande maioria das vezes não temos necessidade de tratá-las.
cirurgicamente. No entanto, hoje nós temos o advento, né, do uso da endoscopia. Tá? Durante muitos anos, né, nós vimos falar da artroscopia do joelho. Né? No entanto, é uma cirurgia muito parecida com a artroscopia do joelho, mas como a coluna não tem uma articulação verdadeira como, né, o joelho, nós chamamos de endoscopia da coluna. Então é um procedimento que hoje, né, o Hospital Esperança ele disponibiliza também, né, essa tecnologia para o tratamento das cirurgias de hérnia e que tem por grande vantagem, né, ser uma cirurgia minimamente invasiva, em que você consegue resolver, né, um grande problema com uma incisão pequena. E a questão não é a incisão pequena, porque muitas vezes os pacientes acham que por ser uma incisão pequena você tem, né, menores índices de resultado, ou vamos imaginar que é uma cirurgia laser, e não é bem por aí. A cirurgia minimamente invasiva é aquela que vai agredir menos os tecidos. Então não é a incisão em si o importante. E além disso, você vai ter um resultado precoce, tá? E você vai ter um pós-operatório de uma magnitude, tá, muito melhor, tá, do que, por exemplo, uma cirurgia convencional. Não deixando de lado, obviamente, a possibilidade, sim, da necessidade de uma cirurgia convencional. Então, cada caso é um caso. Então, eu sempre falo, em medicina, você nunca pode dizer que o mesmo caso será tratado da mesma maneira e por médicos diferentes. Então, na realidade, hoje, nós dispomos de mais um método de tratamento, tá? Ou seja, mais uma via de tratamento para a hérnia de disco, que tem essa vantagem de ser minimamente invasiva, ter um pós-operatório mais, vamos imaginar, tranquilo, tá, para o paciente, um retorno ao trabalho mais tranquilo e que, quando bem indicada, tem excelentes resultados. O Esperança aqui no Recife, né, é um serviço de excelência. Tá? Eu acho que o que compõe o Esperança não é só a estrutura física do Esperança. Tá? Então, o Esperança, na realidade, ele é um hospital completo. Ele é um hospital bem localizado. Nós estamos aqui no centro médico, no segundo maior centro médico do Brasil, tá? Que é em Recife, nessa região aqui de Recife. Tá? É um hospital que tem uma estrutura perfeita. Tá? Não foi um hospital construído em partes. Então você não tem dificuldade de acesso dentro do Hospital Esperança, como você, por exemplo, vê em outros hospitais. Então você tem uma emergência bem localizada, você tem uma recepção dos pacientes eletivos muito bem localizada, você é muito bem acolhido, muito bem recebido do ponto de vista estrutural. E não podemos deixar de falar da parte pessoal, da parte humana do Hospital Esperança, que você será muito bem acolhido desde o seu atendimento inicial até, obviamente, a sua saída do hospital. E acho que isso é muito importante. Falar em tecnologia do Hospital Esperança é falar em tecnologia de ponta de qualquer hospital do mundo. Tá? Como eu falei anteriormente, o hospital ele disponibiliza tudo que você precisa para ter um bom resultado, desde medicamentos de ponta, um serviço de enfermagem extremamente preparado, como também, né, do ponto de vista tecnológico maquinário. Né? Então, esse procedimento de escoliose que é feito, ele te disponibiliza tudo o que é necessário. Né? Da mesma maneira, a cirurgia endoscópica. Né? Então, eu acho que você se sente, na realidade, aqui no Esperança, em um hospital que você não depende de absolutamente nada, tá? Para ter excelentes resultados no tratamento que você se propõe a fazer. Então, eu acho que, antes de mais nada, o paciente que ele vem aqui para o Esperança, ele deve enxergar no Esperança, tá, um hospital que é capaz de ter, primeiro, uma grande estrutura física, uma grande estrutura pessoal, tá, e outra, todos imbuídos, né, com o intuito de dar o melhor tratamento, né, para que esse paciente saia daqui, obviamente, com a sua vida transformada.